Dr. Alan Nogueira, muito obrigada por aceitar o meu convite novamente aqui conosco, né, nas entrelinhas. É um prazer muito grande. O senhor sempre traz assuntos maravilhosos, né, da vida prática. Aliás, é coordenador de liderança do Lions Bauru Bela Vista. Bauru Bela Vista. Isso. E sempre muito atuante na vida real. O Lions, ele tem missões para a nossa vida real na sociedade, né, doutor Alan? O nosso trabalho é pensado justamente na nossa comunidade. Na comunidade. Então, quando a gente pensa em algum serviço voluntário, a gente pensa diretamente na nossa comunidade. Sim, é maravilhoso o Lions, né? De pensar que eles se preocupam verdadeiramente com a comunidade, sempre. É o nosso principal. Lions significa liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo e serviço. É o serviço que define justamente a gente, é trabalhar em prol do outro, trabalhar para um mundo melhor. E gratuitamente. Gratuitamente. E dando muitos recursos para algumas entidades, também. Fortalecendo entidades, também. Né? Isso é importante. Importantíssimo. O Lions, ele conta com uma fundação, que é a LCIF, e essa fundação ela fornece recursos para obras de maior impacto. Né? Então, aqui em Bauru, por exemplo, semana passada nós entregamos alguns equipamentos para PAI, adaptados para as crianças. Eu vi, né? Um parquinho adaptado. Foi feita uma biblioteca especial para Sorrir. Então, eu tenho acompanhado, são todos os impactos da nossa fundação. Sim. Né? Que ela seria o braço financeiro do nosso serviço. Né? Se a gente tem de um lado o voluntariado, fazendo esse trabalho mais braçal, nós temos de outro lado a fundação dando esse apoio financeiro para nós. Fizeram a caminhada na Getúlio Vargas do mês do autismo, né? De conscientização. E a participação da sociedade tem que ser grande aí quando o Lions faz essas caminhadas, essas campanhas, porque eles estão realmente nos ajudando. Isso. E também tem a missão com os animais, tem a missão com os cegos, com né? Os cegos, a visão é uma das nossas principais causas, né? Causa. E aqui em Bauru a gente tem algumas É errado causas... eu falar missão, é a causa. Não, pode falar. Seriam nossas causas globais, né? Não deixa de ser a nossa missão, né? Sim. Nossa missão maior. Mas aqui em Bauru a gente tem algumas causas especiais, que a gente diz, mais direcionadas a um determinado assunto, que seria a causa animal, o autismo, o diabetes e a saúde mental. São clubes específicos para essas causas, para que a gente possa trabalhar melhor esse tipo de assunto, né? Em vez de trabalhar direto nas outras causas, lógico que eles trabalham também, mas assim de uma forma mais específica nessas. E hoje você traz para nós o bullying. O bullying. Que é realmente muito sério, né, doutora? Realmente tem sido um assunto que tem tomado conta das escolas. Doutor Alan está fazendo uma série de palestras nas escolas, com os gestores, professores, né, para os alunos, para as famílias. Para as famílias. A gente tem percorrido as escolas aqui de Bauru, escolas municipais, algumas escolas particulares, também em adultos. Que legal. E a própria Secretaria da Educação aqui, trabalhando diretamente com os professores, para que eles compreendam esse fenômeno. Né, que a gente já passou dessa fase de considerar o bullying esse simples conflito dentro da escola. Porque o conflito ele é normal da nossa relação. A partir do momento que a gente interage com alguém, se essa interação em algum momento entrar em desequilíbrio, nós vamos ter o conflito. Certo. E todos nós estamos sujeitos ao conflito. O que diferencia um do outro é como eu resolvo esse conflito. Né? E qual é a causa do conflito? Né? Porque se é por bullying, aí é uma coisa muito desagradável. Já é uma coisa mais grave, é um crime. É um crime. Né? E é uma violência. E a gente costuma falar de conflitos escolares, é uma coisa simples de se resolver, com conversa. Porque quanto mais as crianças, os adolescentes, eles crescem, a tendência é que melhor eles resolvam seus conflitos. Só que isso também não está acontecendo.
Só que o bullying não é um conflito. Não é um conflito. O bullying, isso é importante. Dizer, conflito numa escola ou qualquer ambiente de trabalho, qualquer coisa, é aquele conflito que você torce para o Palmeiras, eu para o Corinthians e perdemos o jogo. Sai chateado, né? Enfim, isso é um conflito de relações humanas. Agora, bullying é um desrespeito, é um crime, como o Dr. Alan, advogado, está trazendo aqui para nós essa informação importantíssima, né, doutor? O bullying é uma violência. Uma violência. Tem que estabelecer esse limite. Né, Temos que dar o nome certo para as coisas. Falar, né? Mas você fez, fulano fez tal coisa dentro da sala de aula. A orientação para o professor já identifique. Isso é uma violência. Isso não é uma brincadeira, não é nenhum outro tipo de comportamento. Porque assim você estabelece o limite. Né? E é uma violência que precisa de algumas características também para que seja evidenciada. Uma dúvida muito grande em relação a quem acontece o bullying. O bullying ele só acontece entre pares. O que significa isso? Que o bullying só acontece entre alunos. Então, não existe bullying de professor para aluno, de aluno para professor, de diretor para aluno, não. Bullying é somente entre aluno. Mas e se o professor fizer alguma coisa com o aluno? Outro tipo de violência, não o bullying. E se o aluno fizer alguma coisa com o professor? Outro tipo de violência, que não o bullying. Então, o bullying só acontece entre alunos. Se a gente puxar isso para o mercado de trabalho, se essa violência acontecer entre pessoas que estão também na mesma situação, a gente estaria diante de um assédio que recebe o nome de mobbing. Então, ou seja, nós temos aqui no ambiente escolar, mas nós já temos a mesma figura no mercado de trabalho. Né? Então, além de acontecer entre pares, ele precisa ser repetido. Repetidamente. Então, não existe bullying de uma vez só, aí nós podemos estar diante de um conflito, ou seja, eu briguei com alguém porque não me passou a bola no futebol, xinguei, briguei, chutei, fui embora, mas no outro dia estão conversando. Prestei atenção no que eu falei, pedi desculpa. No outro dia eu estou conversando, isso é um conflito. Certo. Então, somente entre alunos, tem que ser repetido, tem que ter intenção de causar o dano. Então, se a gente focar... causando dano, né? Exclusão. Então, a gente focando nesses 3 aspectos, você consegue saber. Então, somente entre alunos, com a intenção de causar o dano e repetitivo. Então, se isso vem se prolongando dessa forma, aí depois a gente pode acrescentar outras características, que é diferença entre esses alunos, por exemplo, o agressor, ele normalmente é mais forte, seja física ou psicologicamente, do que a vítima, do que o alvo. Então, aí já entra num ponto mais da análise do perfil psicológico, assim, mas são outras características que também podem ser evidenciadas. Mas essas 3 primeiras são fundamentais. Sim. Então, se eu estiver diante de um cenário que aconteceu uma vez só, não é bullying. Mas um conflito pode virar bullying? Pode. Eu posso brigar com alguém hoje no futebol, e amanhã eu resolver que eu vou pegar no pé dessa pessoa, que eu vou excluir, com raiva que eu vou pôr um apelido. Então, do conflito a gente pode ter um bullying. Mas normalmente são coisas diferentes. Né? E os estudos apontam, que aí é o que choca a gente, que uma vítima de bullying ela chega a sofrer de 40 a 80 interações dia. Não é muita coisa. Se você pensar que nós estamos falando de uma violência que pode ser física, pode ser moral, pode ser patrimonial, psicológico ou sexual, nós estamos diante de um caso alarmante. Né? E aí você puxando os estudos de pesquisas, por exemplo, ligadas às escolas, quase 40% dos adolescentes de 13 a 17 anos já foram vítimas de bullying. É muita gente. Ou seja, nós estamos quase numa calamidade. E vira uma guerra. Sim. Porque... Pode virar uma guerra. Sim. E já também... E o prejuízo grande, que daí você tem que sair da escola, ou você sair do trabalho, acaba... Aí gera... Eu sempre digo que o bullying ele é um assunto complexo e que exige intervenção complexa. Por exemplo, você mencionou sair da escola. Nem sempre a saída da escola pode ser a solução do problema. Nunca. Porque porque a família pensa nisso, né? Quando a família acontece, eu vou trocar de escola, está tudo resolvido.
Mas se a criança, o adolescente, ela passa a ser vítima dessa mesma situação na outra escola, eu piorei demais esse problema. Verdade, a pessoa, ela passa... Olha, fica a dica para os pais, para a família, até mesmo se é um jovem na universidade, sim, que vai tomar as decisões sozinho, por já ter uma certa independência, não é o melhor caminho sair daquele local de estudo, de trabalho, por causa do bullying, como está sendo orientado aqui pelo Dr. Alan. Porque se você for para outra escola e você continuar sendo vítima de bullying, pode ser que esse alvo, essa vítima, ela passe a se reconhecer como merecedora dessa agressão. E aí a gente complica demais a situação, até mesmo do ponto de vista psicológico. Então, primeiro passo, eu tenho que dar direito à escola a resolver esse problema. Nós estamos falando de um problema, de uma violência, mas que a gente tem que caminhar junto. Escola, família e alunos. Sim. Não adianta apontar para nenhuma das partes. Ah, mas aquele menino ou aquela menina, ele pratica bullying porque ele tem problemas na família. Não necessariamente. Tem que ser resolvido. Não necessariamente. Ah, a escola que não apoia. Não necessariamente também. Então é um assunto que precisa ser tratado junto. Então, como um problema de saúde pública, um problema de segurança pública. Exato. Não é? Então a gente tem que sentar e conversar, e é isso que a gente tem feito através desse programa de Lions, né? Que é esse programa que se chama Leão Educador, que é levar para as escolas, para os pais, para os familiares, né? Para os gestores, professores, para crianças, questões de empatia, solidariedade, respeito ao próximo, de ética, que são, se você tiver tudo isso, você não pratica bullying. Não pratica. E outra coisa também, se não começa na infância, se não começa na juventude, quando você levar para o mercado de trabalho, o negócio complica muito. E já tem vários estudos apontando o praticante de bullying hoje como o assediador do mercado de trabalho. E isso é extremamente preocupante, porque a gente já tem muito assédio no mercado de trabalho. Então, a gente ainda continua produzindo futuros assediadores. Né? Então, a gente precisa trabalhar, mais uma vez, praticamente uma questão de saúde pública. Né? A gente tem que fazer esse trabalho para cada um entenda. Ah, tem questões psicológicas que envolvem o agressor? Tem. Mais uma vez, assunto complexo. Mas quem trata dessa parte psicológica? Vamos procurar Agora é lei, é uma norma de lei que começa hoje ou amanhã, inclusive, no mercado de trabalho, por todas as empresas têm que cuidar da saúde mental. A saúde mental, né? Isso mesmo. E o bullying afeta diretamente, se a gente for pensar, qual a principal consequência do bullying? A principal, vamos falar que é a evasão escolar. Né? Você não quer ir para a escola. Ninguém que sofre bullying quer ir para a escola. Ah, mas como é que eu percebo que o meu filho está sofrendo bullying? Vamos imaginar alguma situação. Não quer ir para a escola, na hora de ir para a escola tem ânsia de vômito, tem dor de cabeça, tem dor de barriga, né? Não triste, produz direito. Não produz, caiu o rendimento escolar, está triste, está isolado. Então, professores, que é quem trabalha direto ali com o aluno dentro da sala de aula, e os pais, eles conseguem perceber esses sinais. Sim. Né? A gente sabe se alguma tem aquela coisa festinha de aniversário de um colega, ele não é convidado, coisa está acontecendo. Mas está sempre dentro do banheiro, está no cantinho, não trabalha, não se relaciona, está debaixo da mesa. Então eu tenho que saber por que isso está acontecendo. Pode ser que aquela criança queira ficar sozinha. Aí tudo bem, mas isso daí a família já sabe se é o temperamento, introvertido e tal, já é uma característica da personalidade dele. Mas se ele é extrovertido, alegre, feliz e de repente começa um ano numa classe, ele começa a mudar o comportamento, alguma coisa tem. E você bem mencionou a questão da exclusão, né? Se a gente fizer uma pergunta, quem pratica mais bullying, menino ou menina? Todos vão responder menino. E é verdade, só que por pequenos pontos percentuais. Só que o bullying praticado pelo menino ele é mais direto, porque é o bullying da agressão, o bullying do xingamento. Só que o bullying da menina é o bullying indireto, que é o bullying da exclusão, o bullying da fofoca, e tem sido hoje o pior. Tem sido o pior. Porque vários relatos você só percebe depois de muito tempo,
E para você ter a certeza de um caso de bullying, tem levado 1 ano e meio, 2 anos, para que você perceba efetivamente já que causou um prejuízo psicológico total, grande. Total. Né? Porque aí a gente já está falando de depressão, a gente já está falando de tristeza, infelizmente a gente já está falando de suicídio, e tudo isso é agravado pelo bullying virtual, que é o cyberbullying. Por que eu digo isso? Exato. Antes da internet, aquele que sofria bullying dentro do ambiente escolar rezava para que o dia terminasse rápido, porque ele iria para a casa dele e não sofreria mais nada. Hoje ele vai para casa e ainda continua sendo vítima, na internet. Continua sendo vítima desse tipo de violência. E a violência da internet pode não parecer, mas ela é mais grave. Gravíssimo, porque em milésimo de segundo, uma frase ou uma foto na internet, ela ganha o mundo. Tanto que a gente faz aí uma diferenciação. Quando a gente fala do bullying físico, do bullying normal, a gente precisa da repetição. No cyberbullying eu não preciso da repetição. Justamente porque o único ato tem o poder de viralizar de uma forma tão rápida milhões de pessoas visualizam. Né? E o outro agravante do bullying virtual é que eu não consigo voltar atrás. Eu não estou olhando para a vítima. Pode ser que no bullying normal eu esteja cara a cara com a vítima e me arrependa de alguma forma. A vítima começou a chorar, eu pare. No bullying virtual eu não tenho essa possibilidade. Você não sentiu o estrago. Então eu não consigo perceber isso. Né? Então esse impacto ele é bem maior. E hoje, né, com o auxílio de inteligência artificial, essas coisas têm sido produzido bastante conteúdo negativo dentro das escolas, infelizmente. E para isso, na questão da internet, das redes sociais, não precisa partir para o extremo de pedir que seja regulamentado, etc., porque já é, né, doutor Alan? E tem lei, você consegue a prova daquele ato discriminatório, de bullying, de difamação, e você, então, procura os seus direitos. Porque nós estamos falando de um crime. Desde crime. 2024, o bullying virou crime. Né? Então, a gente tinha em 2015 a lei que definiu o bullying como uma intimidação sistemática, e em 2004, uma lei complementar que disse o quê? O bullying é crime. Ah, mas a gente vai dar as palestras, mas eu não vou preso, tio. Não, preso não vai mesmo, vai apreendido. Ou seja, uma situação análoga ao do crime que ele praticou. Não vai preso na primeira vez, porque é primário, mas depois recorrente. É que a ideia de ser menor de idade, que não teria, mas você vai apreendido. E sempre lembrando, nós pais, né, a família é responsável pelos atos dos filhos, sempre foi. Exato. Independente do bullying ser ou não crime. E conforme a gravidade leva a penalidade os pais. Com certeza. Né? E hoje a gente já vem acompanhando, já que a gente vem falando do assunto, acompanhando a judicialização dos casos. O ano retrasado, a gente foi uma entidade ligada aos cartórios extrajudiciais, eles lançaram uma informação de que foram produzidas 31 mil atas notariais. Ou seja, os documentos justamente formalizando a prática de uma violência. Se você imaginar, isso pode ser 31 mil ações judiciais. Aí responsabilizando a escola, responsabilizando a família. O número está grande. Está alto, né? A ideia qual é? Se entenda o que é o bullying. Porque a gente não consegue tratar daquilo que a gente não entende. Né? Se eu não sei efetivamente do que eu estou combatendo, não vai adiantar. Então, a ideia até principal dessas palestras é dar conhecimento a todos do que é. Então, olha, nós estamos falando de uma violência. A causa. Isso. Né? Vejam como que é a preocupação do Lions, de quem se dedica ao Lions e à comunidade, como o Dr. Alan Nogueira. É uma coisa incrível, porque difícil você ver pessoas se disponibilizando tempo para ir às escolas, para fazer esse trabalho com todo esse amor, conhecimento. Eu acho isso maravilhoso. A essência, a gente fala muito de serviço voluntário, né? Mas o serviço voluntário ele pode ser feito de diversas formas.
né, desde doando dinheiro, doando aquilo que você sabe Sim. fazer ou alguma outra função. E precisamos promover o Com voluntariado certeza, cada vez mais, porque houve uma perda Sim. dessa consciência, dessa vontade do voluntário, Isso né? é uma coisa que a gente discute muito ainda, porque depois da pandemia realmente teve uma queda. Não se sabe se por questões outras, de cunho econômico ou não, mas as pessoas acabaram se voltando para a casa delas, tentando resolver o problema delas. E a gente tem problemas muito maiores aí para trabalhar. Nós não podemos ser individualistas, nós precisamos ser voluntários na questão do outro, porque isso ajuda a nossa comunidade a evoluir, melhorar, né, doutor? Nós fizemos um trabalho numa escola aqui em Bauru, até mencionar o nome, que foi na Nacildo, no final do ano passado. Nós trabalhamos de agosto a dezembro com 6 palestras, foram praticamente 300 alunos. E você percebe no dia a dia que tem uma melhora, porque todos passam a saber do que você está tratando, Sim. Todos passam a analisar melhor o tipo de comportamento que estão tendo, né? Sim. Então, realmente produz efeitos. E quem já foi vítima do bullying vai ficar agradecido para sempre, vai levar o seu exemplo com certeza para a vida toda. E a gente sempre fala, para os estudantes principalmente, aproveitar esse momento. Se você pratica o bullying, está na hora de parar, porque já virou crime e a situação, a tendência é sempre piorar. Se você sofre, você tem que denunciar. Exato. Porque se você pode ficar calado, isso não. para você, não dá certo. E nós temos que falar de uma parte importante aqui, que são dos espectadores. Não é quem pratica, não é quem sofre, mas é quem fomenta essa situação, que é a plateia. A plateia ela tem que se manifestar também, né? Ela tem que se manifestar contra. Então, esse trabalho não é só contra o autor ou a favor da vítima, a favor do alvo. Ela também é um trabalho com o espectador. Exato. Aquele que acompanha. Aquele que está vendo a situação e tem consciência, tem que se manifestar. Ele tem que ajudar nesse cenário, né? Se manifestar, procurar alguém. Denunciar. Né? E a gente fala, vai denunciar onde? Você pode denunciar na escola, denunciar para os pais, conselho tutelar, delegacia, mas denuncia para quem você tem confiança. Exato. Se você tem confiança, por exemplo, na internet. Tem confiança na tia da merenda, vai lá e fala para a tia da merenda. Mas será que a tia da merenda vai levar isso para frente? Aí entra o protocolo das escolas. A escola tem que saber que a partir do momento que ela recebe uma denúncia, ela tem que saber onde ir. Então você tem que estabelecer um protocolo dentro da escola. Olha, eu recebi a denúncia, é assim que eu trato, é assim que eu vou acompanhar e até mesmo depois de eventual punição, o que aconteceu. Ela não pode ser omissa e ficar na área de conforto. Ela tem que ter um protocolo, a gente fala isso, protocolo bem definido. Ela tem Seria que um compliance escolar, palavra, utilizar uma palavra moderna. Um compliance escolar. O que é isso? Por oferecer uma denúncia, eu tenho que saber quem que vai analisar aquela denúncia, qual a forma que eu vou analisar a denúncia, porque não é confrontando o autor. Não. E não é pondo autor e vítima para brigar. É um trabalho mais amplo. Exato. O que penalidade eu vou aplicar, ou se eu vou comunicar a alguém e acompanhar isso no futuro. Então, esse protocolo é obrigatório no dia de hoje. Porque senão eu corro o risco de aconteceu alguma coisa comigo, mas o que eu faço? Eu não posso ter nesse aspecto diante de uma situação que é um crime. Não é a mesma coisa se você estivesse diante lá, por exemplo, de um furto dentro da escola e eu ficar parado e falar, nossa, o que eu faço agora? Aí vai virar uma bagunça. Então eu tenho que saber os protocolos corretos, da mesma forma que eu sei os protocolos de outros crimes. Então eu tenho que saber essa situação. E as leis são feitas para poder ser reguladoras de uma sociedade, para ser feliz, para ser harmoniosa, para ter paz. E por que isso? E o cidadão tem que cumprir essa coisa de fiscalizar o seu grupo social e tudo, para que tudo vai bem, né? E esse trabalho conjunto é justamente isso, fiscalizar o grupo social. Porque quando a gente fala na família, a gente é o responsável, a gente como pais, é o responsável por dar os primeiros direcionamentos éticos para o filho da gente. Exato. Então, assim, ali eu ensino a moral que é da minha família. Exato. Né? A escola não ensina essa moral da família, a escola ensina uma moral geral. Como eu devo comportar, como eu respeito, como é que eu trato um grupo.
Então, a gente tem também que revisar o que a gente tem repassado para os nossos filhos, porque isso vai replicar lá na frente, isso vai explodir na escola, a ética, normalmente. né? A ética é uma coisa importantíssima. A gente precisa ficar sempre atento com isso, que a criança ou adolescente ele acaba reproduzindo. Eu brinco, né, assim, nas conversas que antes eu falava de bullying do 7º ano para cima. Esse ano eu já falei do 2º aninho, 2ª série. Por quê? Porque esse acesso à internet, esse acesso às tecnologias, você tem muito mais informação. E começa mesmo nessa fase, doutor. Já tem apontamentos que dizem que o bullying começa com 4 anos, que você já consegue identificar alguns sinais. Né? Lógico que não vai ser o mais sério, mas alguns sinais de isolamento, de agressão. Né? E isso só vai. Então, quanto mais a gente fala, mais a pessoa consegue compreender que aquilo não é, mais uma vez, não é um conflito da escola. Não é um conflito. Conflito é saudável até certo ponto. Vai me ensinar como eu devo me relacionar na sociedade. Isso é uma violência. Isso é uma violência, é verdade. Então, isso tem que ficar marcado como uma violência, um crime. É verdade. Ai, que bom ter o senhor aqui com a gente, sempre trazendo coisas maravilhosas. Eu que agradeço a oportunidade. Né? E se você gostou, curte, compartilha, se inscreve nesse canal, divulgue. Nós vamos colocar aqui o contato do Dr. Alan. Isso aí. E sejam voluntários do Lion. Nós estamos precisando de ajuda. Quanto mais gente para ajudar, melhor. E mas eu não sei fazer nada. Sabe sim. Alguma coisa sabe e alguma coisa é útil para alguém. Não tem essa preocupação. Muitas vezes mas eu não sei cozinhar, não sei fazer tal coisa. Não tem problema. Algo você sabe fazer. E é justamente isso que você sabe fazer que a gente vai utilizar dentro do movimento. Exato. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado.